Uma lâmpada incandescente tem como componente essencial um resistor ôhmico. Suponha que esta lâmpada seja projetada para ser alimentada com uma diferença de potencial de 110 volts. Entretanto, disponibiliza-se apenas uma tomada de 220 volts. Para disponibilizar uma DDP de 110 volts, propõe-se a utilização da associação de resistores esquematizada, conhecida como divisor de tensão. No circuito ilustrado, a DDP entre os pontos A e B é exatamente 110 volts. Então, ao se conectar a lâmpada entre os pontos A e B, é correto afirmar que... Bom, vamos fazer aqui uma análise do enunciado de trás para frente. Primeiro eu queria comentar a lógica de construção da questão. Ele mostra uma figura, ele explica a figura, ele propõe a conexão de uma lâmpada na figura mostrada. Fala das diferenças de potencial, etc. Ele propõe uma situação física. E não pede, calcule isso, calcule a razão entre isso e aquilo, determine tal coisa. Ele termina o texto dizendo, então é correto afirmar. Esse tipo de lógica de construção de questão é muito comum na segunda fase da UES. O que é que tem de importante nisso? Se ele me faz uma pergunta específica, determine isso, calcule aquilo. Eu não preciso nem olhar para as alternativas. Eu olho para o enunciado, interpreto, lembro do conteúdo, junto as informações, faço um cálculo, acho uma resposta e ao final procuro a minha resposta dentre as alternativas. Mas quando ele faz esse tipo de lógica de construção de questão, então é correto afirmar. Ora, eu posso afirmar várias coisas da situação que ele enunciou. Então ele me obriga a ler as alternativas para que eu saiba o que ele quer que eu analise. Isso é uma situação importante de prova e é recorrente nas provas da UES. De mais a mais, o que a gente pode comentar ali? Ele mostra uma figura onde tem dois resistores associados. Chama essa associação de divisora de tensão. Qual é o tipo de associação divisora de tensão? Quando os resistores são associados em série. Vamos dar uma olhada na figura para a gente poder falar melhor das características de uma associação em série como divisores de tensão, ok? Me acompanha aqui. Vamos abrir uma tela em branco. Vou reproduzir essa figura que ele propôs. Um primeiro resistor de valor R, conectado a um segundo resistor também de valor R. Ele fala que os pontos de conexão do resistor de baixo são A e B. E diz que o conjunto, a associação de resistores, está ligada a uma mesma tomada cuja diferença de potencial é 220 volts. Vamos interpretar aqui essa história dos pontos direitinho. B é um ponto de potencial B volts. A é um ponto de potencial A volts. Aqui em cima ele não indicou, mas eu vou colocar para o desenho ficar organizadinho, um ponto de potencial C volts. Observe então que, interpretado dessa forma, 220 volts é a diferença de potencial entre os pontos C e B. Veja bem, 220 volts não é potencial, é diferença entre os potenciais de C e B. Bom, o resistor de baixo tem uma diferença de potencial entre os pontos A e B, que ele indicou no texto, no enunciado, como 110 volts. Agora, eu queria te propor uma análise. Não precisava ele ter dito. Vou te explicar por quê. Você tem dois resistores associados em série. Então você tem duas diferenças de potencial, que somadas tem que dar os 220 volts que ele falou da tomada. O detalhe é que os dois resistores, pessoal, têm valores iguais. Então, na divisão de tensão, ela vai ser dividida em parcelas iguais. Fica evidente que em cima e embaixo tinha que ter 110 volts. Então, está dito no enunciado, ótimo, informação de graça. Mas se não tivesse sido colocado, a gente deduziria isso sozinho. Aí ele fala de uma lâmpada de tensão nominal 110 volts. Fala de uma lâmpada incandescente. Só para a gente explorar aqui o assunto. Lâmpada incandescente, aquelas lâmpadas da luz laranja, a lâmpada de cabelinho, meu filho chama assim, a lâmpada de cabelinho, é aquela que tem um filamento. Quando a corrente elétrica atravessa esse filamento, ele incandesce. A gente sabe que a corrente elétrica percorrendo um fio tem o tal do efeito Joule, a corrente elétrica produz calor.
Se você aquece demais o filamento de tungstênio ou um corpo qualquer e ele chega a 1000 graus Celsius, nesse caso ele começa a emitir radiação eletromagnética, ou seja, luz. Isso é uma lâmpada incandescente. Então, numa lâmpada incandescente, como outro elemento elétrico qualquer, outro componente elétrico, você tem dois fiozinhos por onde passa a corrente. Um seria para entrar a corrente, o outro seria para sair a corrente. O que é que significa dizer que a lâmpada tem uma DDP de 110 volts? Isso é o que a gente chama de tensão. Esse nome é importante, tá? Para efeito de prova. Tensão nominal. Nominal, pessoal, porque é o que vem escrito no vidro da lâmpada. E não só das incandescentes, das fluorescentes, também de qualquer outro componente elétrico. É a DDP necessária, a diferença de potencial entre os terminais da lâmpada, para que ela consiga brilhar na sua potência máxima. Aí aqui vale a pena um comentário importante, já que é um curso de revisão. E Delfrânio, o que acontece se eu pego essa lâmpada e ligo numa DDP, numa tomada, numa voltagem menor que 110 volts? Bom, pode ser que ela brilhe fraquinho, pode ser que ela sequer acenda. E Delfrânio, é prejudicial para a lâmpada, para o aparelho? Não. O problema seria se você pegasse essa lâmpada de 110 volts e ligasse numa tomada acima de 110 volts, de 220, por exemplo. Porque então, quanto mais potência, mais corrente, mais calor. Tu vai possivelmente, é quase certo, você vai queimar a lâmpada. Tá? Então ele disse, essa lâmpada precisa de 110 volts. E aí ele propôs no enunciado, conectar essa lâmpada aos pontos A e B mostrados na figura. Vamos dar uma olhada para o desenho de novo, ver o que é que acontece? Olha só, se a gente fizer a ligação dessa lâmpada aos pontos A e B, e aqui a gente pode indicar isso de maneira esquemática, aqui vamos colocar a lâmpada nessa condição, conectada aos pontos A e B. Verifica então que se a diferença de potencial entre os pontos A e B nós já tínhamos deduzido e foi dito no texto que é de 110 volts, a tendência é essa lâmpada funcionar normalmente. Agora, o que a UES quer que a gente analise? Dá uma olhada nas alternativas. Está escrito lá nas alternativas assim: é correto afirmar que, ao conectar a lâmpada entre os pontos A e B, a lâmpada ficará alimentada por uma DDP inferior a 110 volts. Ora, a gente acabou de afirmar que se está ligado aos pontos A e B, a diferença de potencial é de 110 volts. Então, esse inferior aqui, ó, faz com que essa alternativa fique incorreta. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Olha de novo para o meu desenho. Sabia que ia ter gente na hora da prova que ia ficar em dúvida se isso aqui não estava correto? Eu vou te explicar por quê. O cara pode pensar assim, ó, na corrente elétrica que parte da tomada, que quando chega no ponto B, ela vai sofrer uma divisão. Então nós vamos ter aqui uma parcela da corrente menor do que a corrente total passando pela lâmpada. Aqui a corrente elétrica se divide. Mas pessoal, na hora em que eu fiz a ligação entre a lâmpada e o resistor através dos mesmos pontos, isso deixou de ser uma conexão em série e passou a ser uma conexão em paralelo. Se a conexão em série faz a divisão da tensão, a conexão em paralelo faz a divisão de corrente. A UES jogou isso aqui no item A para ver se pegava a gente, tá? Não vamos cair nessa não. Alternativa B de bola. A lâmpada ficará alimentada por um DDP superior a 110 volts e menor do que 220. Já afirmei que não é maior e nem menor. Nesse caso vai ser exatamente igual a 110 volts. O que determina a diferença de potencial são os pontos de conexão. O item D de dado. Ah, o Idelfrânio esqueceu de ler a C. Não, não esqueci não. É a D de dado mesmo. Me acompanha aí. A lâmpada ficará alimentada por uma DDP ainda de 220 volts. Poxa, não tem nem lógica. Se você não quiser falar em física, fala em interpretação de texto. Ele disse que é divisor de tensão. Falou que a tensão toda é 220. Se está dividido entre dois elementos, não tem como ainda ser de 220. Aqui matava só pela lógica. Então ficamos aí com a alternativa correta. C de casa, que era que estava escrito lá, a lâmpada ficará alimentada por uma DDP igual a 110 volts. Bom, antes de passar para a nossa próxima questão, vamos fazer aqui, vamos dar ênfase a alguns aspectos que a gente comentou aqui. Primeiro que a questão em si não tinha nada demais. Na hora da prova se matava a questão rapidinho. Era mais uma questão de interpretação de texto do que propriamente de conteúdo. A gente está falando muito aqui porque é um curso de revisão e a gente está aproveitando a questão como um pretexto para lembrar determinados assuntos. Então, vamos fazer algumas afirmações, vamos pontuar algumas coisas, tá? Primeiro,
Quando fala associação em série, põe aí nas suas anotações, é divisão de tensão. Quando você fala associação em paralelo, então é divisão de corrente. Lembrando que essas divisões acontecem em parcelas iguais quando vocês têm resistores iguais. Uma outra coisa que eu acho importante ser dita, quando você fala, por exemplo, uma lâmpada funciona com a tensão nominal de 110 volts, uma tomada do meu quarto tem 220 volts. Lembrar que essa voltagem não é potencial, e sim diferença entre potenciais. Tudo que funciona em eletricidade funciona percorrido por corrente elétrica. O que é a coisa mais conhecida em eletricidade, até por quem não sabe física. U igual a R vezes I. O que é o R? Resistência. Todo aparelho elétrico. O que é o I? A corrente elétrica que precisa passar pela resistência elétrica para que ele funcione. E o que é o U? A DDP, é sobre isso que eu estou querendo falar, a diferença de potencial entre os dois fiozinhos da resistência R para que haja um I que a faça funcionar. Então, quando se fala voltagem, a gente está falando diferença de potencial. DDP é a diferença entre dois valores, ok?